Eu sempre fui aquela mulher que parecia ter tudo o que queria, ou pelo menos era assim que as pessoas viam de fora. Aos 32 anos, minha vida parecia perfeita. Eu era bonita, estava saudável, me cuidava, ia à academia e mantinha meu corpo em forma. Minha aparência era impecável, como se eu tivesse o controle de tudo. Meus cabelos loiros e olhos azuis chamavam a atenção, e muitas pessoas se encantavam com minha imagem. Mas no fundo, ninguém sabia o que realmente se passava dentro de mim, como se todo o brilho externo fosse uma capa para o vazio que eu sentia por dentro. O casamento com Fernando era complicado, para dizer o mínimo. Ele era uma pessoa boa, talvez até mais do que muitos poderiam ser, mas estava preso a seus próprios demônios. Ele trabalhava em uma grande empresa, mas sua compulsão por jogos de azar estava nos consumindo lentamente. A cada dia que passava, as dívidas aumentavam e a situação ficava mais difícil de esconder. Eu via tudo isso, tentava ser forte, mas sabia que não poderia salvar ninguém além de mim mesma. Tentava encontrar forças para lidar com tudo, mas por dentro me sentia cada vez mais só. O pior de tudo, no entanto, não era a dívida em si, mas o que ela estava fazendo conosco, com o nosso relacionamento. Fernando já não me olhava da mesma forma. A culpa e o peso das suas escolhas estavam afastando ele de mim, e o olhar de tristeza em seus olhos se tornava mais profundo a cada dia. Era como se quanto mais ele afundava, mais distante ele ficava. Eu estava exausta, perdida. Ainda o amava. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim estava mudando. Eu não sabia mais o que fazer ou até onde isso poderia me levar. Sentia-me dividida entre a lealdade e o cansaço de tentar carregar esse fardo sozinha. Uma tarde, a situação chegou a um ponto de ruptura que eu sabia que não conseguiria ignorar por mais tempo. Fernando chegou em casa com uma expressão diferente, mais tensa do que o normal. Ele estava nervoso. Parecia carregar algo pesado que não sabia como dividir comigo. Quando começou a me contar sobre a reunião com seu chefe, senti um aperto no meu estômago, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. O chefe de Fernando era um homem de poder, conhecido por ser implacável e frio, e a proposta que ele fez era simplesmente absurda. Ele disse que, se Fernando não conseguisse pagar a dívida, havia uma forma de resolver tudo. Porém, para minha surpresa e horror, essa solução envolvia eu mesma. O chefe propôs um acordo. Ele faria a dívida desaparecer, mas em troca, eu teria que passar uma noite com ele. Essas palavras ressoaram na minha mente como um grito abafado, algo que eu não queria ouvir, mas não conseguia ignorar. No início, fiquei sem reação, sem saber o que pensar ou como processar aquilo. A incredulidade tomou conta de mim, e eu mal conseguia entender como isso estava acontecendo. Fernando, com a cabeça baixa, olhava para mim com um medo profundo nos olhos. Eu podia ver o desespero dele. Sabia que ele estava tão perdido que essa parecia ser a única saída. Ele faria qualquer coisa para salvar o que restava do nosso relacionamento, até mesmo aceitar uma proposta tão degradante. Mas o que isso significava para mim? Eu me via envolvida em um dilema que não conseguia resolver. Por mais que eu entendesse a dor de Fernando, eu também sentia algo crescendo dentro de mim. Um sentimento que eu nunca tinha permitido surgir antes. O desejo de ser mais do que apenas uma vítima nessa história. Algo estava mudando em mim, e eu sabia que não poderia ignorar essa sensação, essa inquietação que me tomava. Eu estava completamente perdida, sem saber o que fazer. Meu corpo parecia reagir de uma forma, meu coração dizia uma coisa, enquanto minha mente gritava outra. Por mais que eu amasse Fernando, por mais que quisesse ajudá-lo a sair dessa situação, eu não sabia como lidar com o pedido dele, com o que ele estava pedindo de mim. Havia uma sensação estranha e desconfortável, como se, ao aceitar aquilo, eu estivesse cedendo a algo que nunca imaginei permitir. Eu não sabia nem como encarar essa decisão. Os dias seguintes foram um turbilhão de pensamentos conflitantes. Eu amava Fernando, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava de mais, algo que ele não poderia me dar. Eu tinha desejos e vontades que ele nunca entenderia, algo além da nossa rotina, algo que parecia estar faltando na minha vida. Mas essa proposta, esse pedido dele, era algo que eu não tinha como ignorar. Era demais para mim. Eu não sabia até que ponto estava disposta a ir por ele. Mas, ao olhar para os olhos dele, cheios de desesperança, eu me sentia cada vez mais impotente, como se não pudesse mais me permitir ficar parada, sem agir. A proposta estava feita e eu sabia que de algum jeito não tinha como voltar atrás. Talvez, no fundo, eu já soubesse o que precisava fazer. Talvez, no fundo, eu já tivesse tomado uma decisão.
mesmo sem querer admitir para mim mesma. Mas uma pergunta me consumia. Isso poderia destruir nosso casamento? Eu temia que, ao fazer isso, eu estivesse rompendo algo que talvez fosse impossível de reconstruir. Ou, por outro lado, talvez fosse o último fio de esperança que restava. Chegou o dia. Meu coração batia forte, a respiração irregular, como se meu corpo estivesse em desacordo com minha mente. Eu sabia o que iria acontecer, mas ainda assim, o desconhecido me amedrontava. Quando entrei na casa do chefe de Fernando, a sensação era imediata. O ambiente estava sombrio, mas elegantemente decorado, com móveis luxuosos e uma iluminação suave que tornava tudo mais tenso. Ele me recebeu com um sorriso enigmático, como se já soubesse o motivo da minha visita, como se esperasse por isso há muito tempo. Não havia palavras iniciais, apenas olhares silenciosos que pareciam falar mais do que qualquer conversa poderia expressar. Eu me sentia exposta, vulnerável, mas ao mesmo tempo havia algo dentro de mim que estava despertando, algo novo, algo que eu nunca soubera que existia. A tensão no ar, uma mistura de medo e desejo que se entrelaçavam de uma forma que eu não conseguia entender. Cada movimento parecia amplificado, como se o tempo tivesse desacelerado ao meu redor. Eu sabia que nada seria como antes, que ao dar esse passo, algo dentro de mim se transformaria para sempre. Mas o quê? Eu ainda não sabia. Os minutos passaram em silêncio, até que, de repente, o som de uma porta se fechando à distância me trouxe de volta à realidade. Foi quando o olhar dele se intensificou, tornando-se mais penetrante, como se estivesse esperando por algum sinal. Eu me vi perdida nos seus olhos por um momento, e então, algo dentro de mim, algo que eu tentava esconder, se revelou. Antes que eu pudesse perceber, Fernando apareceu na porta, o rosto tenso, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Ele estava ali, e parecia que ele sabia o quanto aquela situação era diferente, mas ainda assim, algo o empurrava para a frente. Nos aproximamos, sem palavras. O ar estava carregado de emoção, de uma despedida não dita, de um último vestígio de esperança. Ele estendeu a mão e foi como se o tempo parasse. Quando seus dedos tocaram os meus, senti uma onda de calor percorrer meu corpo, como se aquele simples gesto fosse um elo entre os dois mundos que eu estava prestes a dividir. Fernando olhou nos meus olhos, uma mistura de arrependimento e desejo ainda visível em seu olhar. Ele não tinha certeza se queria aquilo, mas sabia que de alguma forma não havia outra escolha. Eu já estava vendida para ele. Então, sem mais hesitação, ele me puxou para mais perto, seus lábios encontrando os meus em um beijo desesperado, como se fosse a última coisa que ele pudesse fazer para me manter ao seu lado. O beijo foi intenso, cheio de uma paixão reprimida, de um amor que não poderia mais ser expresso da mesma forma. Era como se aquele momento fosse tudo o que nos restava, como se o futuro fosse incerto, mas ali, naquele beijo, ainda havia algo de puro, algo que não conseguíamos abandonar. Algo dentro de mim havia mudado, e eu não sabia mais como voltar atrás. Ele acariciava minha pela, meus braços, meus ombros, meus melões, e eu ardia em chamas, meu centro escorria desejo. Eu finalmente vi o graveto gigante dele, muito maior que meu marido, e eu não consegui me conter mais. Passamos horas assim. Quando voltei para casa, o silêncio entre Fernando e eu parecia mais denso do que nunca, como se uma barreira invisível tivesse se erguido entre nós. Ele me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar de imediato, mas ao fundo havia uma leveza nos olhos dele, um alívio que não disfarçava. Ele sabia que a dívida estava resolvida, que tudo o que ele temia havia sido tirado das suas costas. O peso que o sufocava se fora, e isso era tudo o que importava para ele. Ele sorriu, um sorriso leve, mas vazio de significado. Eu sabia o que ele sentia. Gratidão e um alívio profundo por não precisar mais se preocupar com as ameaças do chefe. Mas o que eu sentia? Como eu estava agora? Eu sabia que essa noite mudaria tudo, não só para ele, mas para nós. Ele estava livre da dívida, mas a um custo. Algo dentro de mim havia se transformado, e essa transformação me atormentava. Quando fechei a porta de casa atrás de mim, uma parte de mim queria acreditar que tudo o que fizera tinha sido por ele, para salvar nosso casamento, para manter nossa família intacta. Mas a verdade era que, agora, eu estava presa a algo muito mais complicado. Eu sabia que havia cedido a algo que nunca imaginaria, e que não era mais a mesma mulher que entrara naquela casa do chefe dele. Eu havia feito algo que não poderia voltar atrás, e esse algo me consumia. Fernando estava aliviado, sim, mas ele não sabia o que realmente havia acontecido.
Não sabia que, enquanto ele se recuperava das dívidas, eu estava me afundando em algo muito mais sombrio. Porque agora, o chefe de Fernando não era apenas uma figura distante. Ele era um vínculo, algo que eu não poderia mais ignorar. Eu não podia olhar nos olhos de Fernando da mesma forma, sabendo o que acontecia nos bastidores, sabendo que, na verdade, minha fidelidade tinha sido quebrada não apenas uma vez, mas de forma irrevogável. Agora, cada vez que olhava para o meu marido, era como se uma parte de mim estivesse em outro lugar, com o chefe dele. As visitas secretas, as conversas sussurradas, os encontros escondidos, tudo parecia se entrelaçar com o cotidiano de minha vida com Fernando. Eu estava vivendo uma mentira, e a verdade era que, enquanto Fernando acreditava que estava de volta ao controle, eu estava me perdendo em algo que não sabia mais como controlar. Eu sentia culpa, talvez, mas ao mesmo tempo havia algo dentro de mim, algo que eu não queria admitir, que me dava prazer, uma sensação de poder e liberdade que eu nunca tivera antes. Eu me sentia viva, de uma forma que não conseguia entender. E enquanto Fernando se recuperava da dívida, eu me afundava em um abismo de escolhas que agora me definiam. O casamento que ele acreditava ter salvo estava, na verdade, irremediavelmente quebrado. Porque, no fundo, eu já não era mais a mulher que ele conhecia. Eu agora carregava um segredo que me transformara para sempre. Hoje eu estou tendo um caso com o chefe dele e mantenho tudo em segredo. O que acham que eu deva fazer? Deixe nos comentários para me ajudar.